Vladimir, entra lá na reunião, pô. Beleza. Diogo, tem alguns professores que eles têm trabalho remoto, entendeu? Aí se a gente puder ir começando, eu acho que seria mais interessante, porque vai ter professor que não vai ficar até meio-dia, tá? Eu tô só esperando então vamos começar, né? Exato. Então é o seguinte, primeiro, bom dia a todos, né? Agradeço a participação de todos nesse trabalho que a gente está fazendo. Isso é uma sessão de cocriação que é para pedir a participação de todos, dando ideias, sugestões, num aplicativo, vamos dizer assim, numa proposta, né, no projeto que nós temos que está sendo nessa disciplina de mestrado, que iniciou na disciplina de inovação de TI, né, inovação de pesquisas, e agora a gente está continuando aqui com essa disciplina que é gestão de conhecimento. Então, mas qual foi o foco inicial dessa nossa, vamos dizer assim, todo o nosso estudo, né? O tema mudança climática. O tema mudança climática é um tema que ele vem ganhando relevância, assim, devido às ações que a gente vem percebendo no nosso meio ambiente, né? A gente vem cada vez mais esse assunto sobre mudanças climáticas vem sendo tratado e abordado, só que as pessoas pensam que mudanças climáticas é simplesmente variações do tempo, de efeito exagerado, acentuado. Então não tem exatamente uma noção de que isso pode refletir, vamos dizer assim, no comportamento também. Alguns estudos apontam que os efeitos da mudança climática eles podem interferir diretamente na qualidade de vida das pessoas. Então, em muitos locais, vamos dizer assim, o efeito das mudanças climáticas ele interfere, se for na zona mais rural, na colheita, na produtividade, assim, reflete em tudo, inclusive a gente aqui vamos dizer assim, na vida urbana, também sente os impactos desse efeito de mudanças climáticas, só que muitas pessoas não sabem por que isso acontece, né? Mudanças climáticas, né, são mudanças que acontecem ao longo, vamos dizer assim, quando se vai contar sobre mudanças climáticas, é ao longo de, vamos dizer assim, 20 anos de pesquisa para poder se chegar assim a ter assuntos que possam ser mais refletir uma realidade do que é as mudanças climáticas, do que mudou. Então é uma coleta de estudos ao longo de 20 anos de pesquisa para se ter uma ideia, né? Mas referente assim às mudanças, são essas mudanças que são relacionadas com a variação. As mudanças climáticas elas têm relação com a própria variação natural, vamos dizer assim, da natureza, né? Como também é uma variabilidade originada como consequências de ações do homem, que, por exemplo, o efeito estufa, né? Porque que é tão falado no efeito estufa. Então, o efeito estufa ele é um dos fenômenos que ele vem ganhando muito destaque, mas o efeito estufa é indispensável, porque ele é uma característica natural do ecossistema, né? E essa característica, vamos dizer assim, sem o efeito estufa não existiria calor na Terra. Então, o efeito estufa é uma coisa natural para se manter a vida na Terra. Mas o problema ocorre quando, por exemplo, cria-se o efeito estufa porque é o que é mais, assim, o que mais a gente vem se falando, né? Então, mas quando se pega e se estimula esse processo de efeito estufa de forma externa, ocorre um problema porque vai acontecer um aquecimento maior do que o que é gerado naturalmente, né? Então, provoca um desequilíbrio causado.
porque esses fatores externos dentro desse processo, eles vão interferir nesse sistema climático, no caso vai interferir no equilíbrio energético da Terra, né, vamos dizer assim, o contato de calor, de forma que vai acentuar as variações de temperatura, precipitação de água, umidade, elevação de eventos extremos, e uma série de outros efeitos que chamam efeitos de realimentação, efeitos de feedback. Então isso aí ele provoca muitos tipos de relações, né? Muitas variações no tempo que como enchentes, ou então calor excessivo provocando secas e interfere na qualidade de vida das pessoas na Terra. Então hoje se existe uma maior certeza, existem alguns estudos e hoje existe uma maior certeza de que as elevações na temperatura e as alterações climáticas são provavelmente causadas por emissões antropogênicas de gases de efeito estufa. Então, vamos dizer assim, essas elevações, vamos dizer, as maiores elevações que são consideradas quando se faz a medição do tempo, tem muita relação com o efeito estufa. Mas hoje a gente já sabe, né, que o efeito estufa ele pode se intensificar por ações que são agravadas. Os humanos, com suas ações, eles agravam muito o efeito estufa. Como, por exemplo, a quantidade de gás que é produzido pelos homens, né? Porque essa ação antropogênica, né, que se fala, são ações do homem diretamente. Então, vendo essas ações que hoje ocorrem, é que a gente ficou pensando assim, como que a gente pode melhorar isso, né? Porque são ações, vamos dizer assim, que o homem faz que piora, vamos dizer assim, esse efeito estufa. Mas por que essas ações ainda acontecem? Então a gente viu uma forma de, como é que a gente pode tentar melhorar isso, né? Então a gente viu que se a gente começar pelos mais jovens é mais fácil para que se tenha uma geração futura com a consciência melhor e evite algumas ações que podem piorar, vamos dizer assim, acentuar os gases que são emitidos no efeito estufa e assim acentuar as ações decorrentes das mudanças climáticas de forma exagerada. Aqui em Recife, por exemplo, nas zonas urbanas, existe um efeito que ele é considerado, que é notório, vamos dizer assim, é muito perceptível, são as zonas de calor, né? É um efeito chamado zona de calor. Isso existe principalmente pela ação do homem que muda o ecossistema em uma zona urbana, vamos dizer, o efeito de urbanização, a causa disso, vamos dizer, a consequência disso, é justamente um efeito que é a zona de calor. Efeito de ilha de calor, na verdade. Então, esse processo de urbanização, ele é caracterizado pela modificação do solo e pelo calor antropogênico, quer dizer, calor causado pelo homem, indústrias, automóveis e etc. E todas essas atividades são inerentes à vida na cidade. Então, o que acontece? Existe uma intensa impermeabilização do solo, também baixa reflexão de luz solar causada pelo asfalto, e grande concentração de edifícios vai dificultar a circulação da brisa. Isso é agravado pelo desmatamento das áreas verdes das zonas urbanas nos centros urbanos. Então, ocorre esse efeito de ilha de calor. Então, quer dizer, muitas pessoas vivem imersas nesse contexto, né, que é uma variação do tempo, uma mudança climática que se torna acentuada, mas às vezes não percebe. Mas o motivo é esse, né? Então, como é que a gente pensou assim que talvez fosse interessante a gente seria tipo nas escolas que esse assunto seja trazido para os alunos para que eles possam se conscientizar, estudar sobre esse assunto, entender esse assunto e começar a ter ações em casa, orientação, por exemplo, coleta seletiva de lixo, evitando queimada, desmatamento, enfim, assim, né? Tentar mudar um pouco as ações para que quando eles fiquem mais velhos, né, vamos dizer assim, possam ter tomado decisão um pouco mais assertiva e poder, assim, não piorar a nossa situação referente à mudança do tempo, não acentuar a consequência que a gente já tem hoje, que é das ilhas de calor, né, que é na cidade urbana, enfim, nem o efeito estufa, né, que é o que principal causa alterações de temperatura e também intensifica a precipitação de chuva, né, de água em si, né. Então, assim, eu vou apresentar aí qual foi a ideia, como é que a gente pensou. Eu não posso parar agora não. Tipo, como é que a gente pode
Vai pra lá, pai. fazer isso, né? Então a gente Depois a gente. Eu tô terminando. Quando terminar aqui, pai, vai ter toda a atenção pra você, tá? Professores para saber Beijo. como que esse tema de mudança climática é trazido para os alunos. Perguntou também aos alunos como que esse assunto é trazido para eles. E o que a gente chegou assim, né, o que a gente conseguiu coletar de informação é que na disciplina, por exemplo, de geografia, tem especificamente falando sobre mudança climática. Nas redes públicas também, nós temos uma disciplina que foi criada especificamente chamada de meio ambiente, que também trata sobre isso. Mas em outras disciplinas, a gente, conversando com os professores, não tem assim tanto esse assunto de mudança climática dentro do conteúdo programático das disciplinas. Por exemplo, numa disciplina de física, pelo menos é o que a gente andou conversando, né? Ou assim, de forma que, porque se hoje já existe geografia que fala sobre mudança climática, então a ideia não é criar uma disciplina nova, mas assim, incorporar esse assunto de mudança climática dentro das disciplinas que já existem, de forma que se torne mais, vamos dizer assim, a didática não fique tão pesada e possa ser até interessante para os alunos estarem percebendo como que afeta, vamos dizer assim, no dia a dia ou no contexto deles, né? Então a nossa ideia, vamos dizer assim, foi de criar, vamos dizer assim, que os professores, assim, a gente também até conversou com os professores por que ele ainda não tem um pouco desse assunto introduzido nas suas disciplinas e tudo mais. Aí o que foi comentado que, assim, alguns professores têm um pouco de dificuldade de ter ideia de como está introduzindo esse assunto no seu conteúdo programático, né? Então a nossa ideia é, tipo, tentar, assim, auxiliar nesse sentido, né? Então a gente teve a ideia de que fosse criado um aplicativo, se criar um aplicativo e onde os professores eles possam, nesse aplicativo, cadastrar questões, e essas questões seriam utilizadas como resolução de questão em sala de aula para os alunos. E essas questões teriam, vamos dizer assim, no seu assunto, variável de tempo, relacionadas com mudanças climáticas, e de forma que o aluno ele possa estar resolvendo questões falando sobre isso. Então, por exemplo, o professor de geografia, o professor de física, ele pode estar tendo uma queda de partícula, lei de Newton, mas sempre nas questões a gente assim, desconsidere a questão do atrito, desconsidere a questão do vento, né? Então tem essas variáveis de tempo que até na própria questão desconsidere essas ações que possam existir. Então, se pega uma questão, por exemplo, de física, aí cria essa questão, e depois a gente cria uma questão muito parecida com essa, com variável de tempo, e o aluno pode resolver essa questão com variável de tempo, ou essa questão sem variável de tempo, ele vai sentir o que vai mudar, vamos dizer assim, o que é que pode mudar no resultado da questão. Também, por exemplo, a professora de português. A gente sabe que em redação, nos textos que são trazidos, tem muitos, assim, de tudo quanto é assunto, né? Então também pode ser trazido assuntos que tenham, na interpretação do texto, falando sobre mudanças climáticas. O assunto em si, o texto em si, ser falando sobre isso, porque a gente sabe que hoje é tratado de vários assuntos. E assim outras disciplinas, né? Então a gente está com um aplicativo para mostrar aqui para vocês e pedir para que vocês possam sugerir mais ideias para a gente estar enriquecendo esse aplicativo para ficar, vamos dizer assim, melhor para ser utilizado. Alguma dúvida nesse momento? Eu acho que a gente não se apresentou, né? Por exemplo, o Diogo, né, e o Anderson, pessoal, estão fazendo mestrado comigo. O nosso professor orientador aqui é o Ricardo Souza, que ele se encontra, e os demais professores, aqui o Misael, que está presente, é o professor de biologia, o Júnior. Júnior, tu dá aula também de física, Júnior, que ele é professor de matemática? Não, eu dou aula de matemática. Só matemática, né? Tá. Aí tem o professor Ramon, que esse professor Ramon, ele dá aula de matemática e biologia também, Ramon? Ultimamente eu tenho dado só aula de ciências lá no Nadir, Fundamental 2. Eu sou formado em matemática, mas eu estou dando aula de ciências. E tem o professor Claudemir e o professor Rosiberto, que são disciplinas técnicas. No curso de desenvolvimento de sistemas também eu convidei para, caso ele tenha alguma visão aí que a gente não consiga ver também,
Se puder falar alguma coisa, professor Claudemir, professor Rosiberto. Se ninguém falar, eu quero falar. Fala. Sou chato, né? Fala aí, Misael, fica à vontade. Pessoal, bom dia aí. Eu vi o que o Diego aí falou, porque ele não entrevistou, né? Ele não foi na escola a qual pertence, mas o que você fala aí sobre aquecimento, eu trabalho isso já há uns 10 a 15 anos, irmão. E eu ainda não sinto ainda uma mudança significativa, porque eu parto do ponto que eu tenho que sensibilizar para conscientizar. Então, lá em fevereiro, se você procurar no canal do Tio Misa, eu falei sobre, eu ainda estava dando ainda corpo para o meu canal. Eu fiz uma aula falando sobre cidade e problemas ambientais, no qual você relatou da questão da impermeabilização do solo, da questão do microclima, das ilhas de calor. Eu sempre faço trabalho com estudantes, né, já que a gente está vivendo nesse mundo tecnológico, e fotos, que eles retirem fotos de locais, por exemplo, de canais, a questão do lixo que você falou, a questão da reciclagem, né, para tentar, porque eu acho que a população ainda falta muita educação nela, né, e eu acho que muitas vezes as crianças, né, a juventude, como você mesmo relatou aí, ela tenta mudar o pai e a mãe em casa, mas ele bate num local assim, eu sou o centro das atenções, sou o dono da casa e é do meu jeito e eu não vou mudar, prio. Né? Então, que exemplo é esse que os pais dão para seus filhos? Então, não funciona de baixo para cima, né? Eu já venho nessa guerra de longa data, às vezes na escola eu percebo uma mudança, mas quando chego em casa desconstrói tudo que a gente fala. Mas, dando continuidade aí, eu estou partindo do ponto que, como eu trabalho com ensino médio, eu almejo que os futuros engenheiros, os futuros médicos, principalmente engenheiro, ele muda a história do concreto, né? Porque eu penso que essa questão do concreto em si, as cidades, aí, o crescimento das cidades, essa questão do progresso, nós seres humanos, né, como você falou muito bem, a ação antrópica do homem, precisa mudar. Você acha que a Universidade de Pernambuco, que há longos anos trabalha com a questão do concreto, do cimento, do asfalto, vai investir em uma tecnologia sustentável? Eu sei que não é fácil, eu sei que uma andorinha não faz verão, mas é porque eu não consigo ver, né? Não que eu não faça o meu trabalho, entenda, viu? É porque é como a gente dá murro em ponta de faca, a gente mostra para o aluno percebe, ele faz o trabalho e depois ele volta para mim e diz assim, professor, não tem como, é quase impossível eu mudar uma estrutura de aço e concreto no mundo ao qual vivemos. Mas eu acredito que, diante de que estamos vivenciando, esse mal vai ter que chegar em algum momento, né? As cidades, elas precisam ser modificadas. Só para não falar que eu falo muito, quando eu falo na questão de comparação de microclima, eu sempre utilizo a questão da Conde da Boa Vista. Se você pensar na linha de extensão, pouca árvore você vê, e a questão do Parque 13 de Maio e o DER. Qual das duas áreas é mais quente? Quais os motivos que fazem esses locais, que são isentos de árvores, ser tão quente, ser tão, assim, abafado? Aí o aluno começa a descrever as situações, né? Onde eu começo a aula, depois de eu dar isso para ele e perceber os bolsões, né? Os parques que existem na cidade do Recife ou nas comunidades onde eles convivem. Quando eu falo no parque, são como é que se diz? Parques grandes, né? Que eles conhecem e depois puxo para a comunidade deles para ver se existe algum cuidado em relação à questão da arborização, projetos de horta, questão de coleta seletiva. Então, os aplicativos que você está fazendo aí, que vocês vão desenvolver, vocês têm que alimentar ele ou ser alimentado pelo próprio estudante, né? O professor recebe, faz as atividades e direciona, não sei como é que isso vai funcionar, porque tudo que eu venho fazendo, coletando dados, que eu trabalho muito na questão do meio ambiente, eu pego para eles registrarem, né, passarem para mim, para que eu possa construir mais aulas, mais episódios, mais videoaulas baseadas no que esses meninos coletam aí nos seus cantos afins. Era só isso que eu tinha aí a contribuir com vocês. E se eu tomei muito tempo, perdão.
Fica à vontade, Isabel. Obrigado, Ismael. Chegou o professor. Obrigado, viu? Estou anotando aqui todas as sugestões e a gente está coletando esses dados para poder cada vez fazer um aplicativo melhor, né? O professor chegou depois. A intenção é essa mesmo, Ismael. Obrigado aí pelas informações. Até para os outros professores também, quanto mais informações a gente tiver de ideia nesse sentido aí, de experiências, vai ser enriquecedor para a gente nesse sentido. Eu só queria ter uma ideia melhor de como seriam os alunos adicionados no aplicativo, mas adicionar o quê? A resposta eu não entendi muito bem como eles vão alimentar o aplicativo, vamos dizer assim, né? Pronto, é porque assim, eu não sei qual é a ideia que vocês estão sugerindo. Porque assim, quando eu faço trabalho de coleta para os meus, quando eu faço algum trabalho com ele, eu quero o feedback deles. Eu preciso de algum material palpável para eu poder avaliar. Porque eu digo que a nota é o que menos interessa. Eu quero ver como é que eles interagem com a comunidade onde eles estão, com os familiares, entendeu? Então, quando eu coleto informação, eu vou dar só um exemplo. Questão do lixo. Eu, às vezes, o que é que eu faço? Eu peço fotos a ele, ou depoimentos de... Como é que se diz o nome? Como é o nome de representantes, de moradores da comunidade? Onde é que esse lixo é descartado? Agente comunitário, por exemplo? Pronto, exato. Sempre eu faço alguma coisa, porque tem sempre estudante. Como a escola onde eu trabalho é integral, né? Geralmente eles fazem isso finais de semana. Entendeu? Se eu dou um período longo para eles, para depois a gente debater, fazer o grande debate na sala com o que eles escolheram. Então, assim, a aula é construída a partir do momento da coleta que eles fazem e traz para a sala de aula. Então, eu lanço os questionamentos do que eu realmente almejo. Então, isso traz por depoimento do pessoal, por foto, ou por gravação de vídeo, já que é uma grande parcela da população tem celular. Não me interessa, às vezes não me interessa, né? Eu quero que o aluno reflita sobre aquela situação do local onde ele convive. Eu só estou dando o exemplo do lixo, certo? Porque isso aí já gera um transtorno na questão quando chove, quando está no sol, beleza, não tem estresse, mas qualquer chuvinha, hoje se você salivar no Recife ou em alguns ambientes, alaga tudo. Então o lixo já esse resíduo sólido, né? Como é chamado, não é resíduo sólido. Então, esse resíduo sólido, como é que como é que a comunidade está fazendo o descarte dele? Existe coleta seletiva? O lixo, a matéria orgânica desse lixo, né, desse resíduo, está sendo direcionado para algum local? O caminhão passa diariamente na comunidade? Então, são questionamentos que eu não sei se isso são revertidos em perguntas para o aplicativo ou se essas imagens são colocadas para trazer reflexão, entendeu? Porque se for um aplicativo como se for um quiz, beleza, né? Assim, a gente coloca as perguntas como eu já faço. Eu utilizo muito formulário, então eu uso o Kahoot também, que é uma plataforma. Então eu sempre faço quiz. Depois que eles fazem tudo isso, eu lanço para eles atividades do que eles debateram comigo em sala, para que eles respondam, né? Para eles tenham uma noção maior desses problemas ambientais que ocorrem dentro dos centros urbanos. Então, muito obrigado pelo feedback. Inclusive, isso foi uma das pesquisas que a gente fez. A gente foi aos alunos e perguntou como é que acontecia, como é que era feito esse trabalho. Teve alunos que comentaram que em escola pública, alunos de escola pública que eu perguntei, né? Que inclusive tinha essa disciplina de meio ambiente, eles iam até praças, falava sobre construção de canaleta para evitar alagar também, se tiver uma passagem de água, construir tipo, uma passagem por cima, também evitar desmatar, porque se desmata acentua mais ainda a questão da enchente, porque não tem assim uma absorção daquela água, né? Porque, enfim, tem muitas ações que são trazidas aos alunos para que eles assim não façam algumas ações em sala, né, em casa, né, no caso na comunidade. Mas também o que foi comentado é que, por exemplo, se orienta na escola a ter uma coleta seletiva, mas quando eles fazem, o caminhão de lixo leva tudo para o mesmo canto, então não adianta fazer, né? E a própria comunidade em si, mesmo que tenha lixeira separada, eles não respeitam. Então realmente a gente percebeu que muitos alunos comentam dessa dificuldade de colocar em prática os assuntos que são trazidos na sala de aula. Então isso também, no nosso aplicativo que a gente fez, inicialmente a gente chegou a pensar nisso, de ter até uma forma dos alunos estarem
mostrando, evidenciando com foto, tirando foto, então publicando alguma coisa referente, como fosse uma rede social, dizendo, ó, construí aqui tal coisa, plantei uma árvore, aqui em casa, falei com meu pai, convenci ele, a comunidade, que construiu uma canaleta aqui para desobstruir esse bueiro aqui da minha calçada. E assim ele está fazendo isso, e que isso fosse, vamos dizer assim, revertido como bônus, pontos extras na disciplina. Só que realmente é um nível de funcionalidade um pouco assim avançado, vamos dizer assim, né? Mas é quando você se toca novamente nesse assunto falado pelo professor, já se torna mais uma ideia para a gente pensar a incorporar o nosso aplicativo. Porque senão eu vou debater muito com você, né? Porque como eu vivencio isso como estudante, como você mesmo falou aí, a história do carro do lixo, é porque eu não estou mais com as fotos dos meninos ali. Os meninos, eles tinham uma coleta seletiva em determinada comunidade, o carro do lixo veio, misturou tudo, aí cadê o nosso trabalho? O lixo desceu por ralo abaixo. Então, quando o aluno vem até mim e questiona isso, eu fico sem ação. Entendeu? Eu empurro para onde? Para a sociedade como um todo. Infelizmente, a sociedade não está preparada para viver sustentável, a questão da sustentabilidade como um todo. Então, isso é uma coisa de educação doméstica, que tem que começar de dentro de casa para a escola, e não da escola para dentro de casa. Não que a escola não tenha sua parcela, certo? Mas você tentar mudar o pensamento, né, de indivíduos com uma certa idade. A criança, tudo bem, a juventude, o jovem é mais maleável, mas a partir do momento que você consegue mostrar para ele que, quando ele consegue entender o contexto, que ele olha para o som, não adianta, porque a maioria termina não fazendo. E como você falou aí, está tudo conectado às disciplinas. Eu envolvo geografia, eu envolvo sociologia, eu envolvo filosofia, porque é o espaço físico. Eu envolvo física, quando eu falo da questão da reflexão dos raios, né, na questão do concreto que absorve. Então, assim, 4 horas da tarde está quente. Então, assim, tem uma série de fatores aí. A gente vai falar aqui, vai discutir N situações que a gente possa colocar aí no seu aplicativo, não sei, né? Porque, então, eu não sei se é só uma ideia, se já existe o protótipo, não sei. Por enquanto, eu acho que vocês só estão coletando papos, né? Coletando aí ideias para que resuma tudo, para que possa colocar nesse aplicativo aí que vocês estão desenvolvendo. Eu sou a favor que sempre faça para ganhar ponto, como se fosse um jogo, entender? Se eu ganho vida, ganha não sei o quê. Se tiver uma finalidade educacional, aí já muda o direcionamento, entender? Do que realmente vocês almejam aí fazer. Porque eu não entendo nada de app, né? Eu sou aquele do cara do fazer, meter a mão na massa, na linha de frente, para já organizar, não tenho habilidade com o app, não. Pessoal, quando a gente apresentar o aplicativo, eu acho que vai se tornar mais fácil. Eu acho melhor a gente já apresentar o aplicativo, porque aí as sugestões podem ser mais norteadas, né? Em o que é que a gente pode melhorar no aplicativo, né? Até para que isso não seja dito uma coisa que o aplicativo já faz, né? Não foi o caso agora, né? Não foi esse caso. Mas a gente apresentou o aplicativo, né? E aí, com base nessa apresentação, fica mais, vamos dizer assim, mais factível, né, a ideia. Só uma coisinha, por favor, Nil. Só uma coisinha só. Pessoal, só lembrando, essa reunião, o objetivo principal dela é gestão do conhecimento, tá? Aí tem aquela questão do conhecimento, assim, do tácito para tácito, os professores para entender o cenário que a gente está passando aqui. Aí, por isso que é importante demais essa comunicação. Bem-vindo, professor Afonso, que é professor de Química, tá? Que ele está aqui conosco também. Aí, e esse aplicativo é um objetivo para que a gente possa fazer, não só o aplicativo em si, sim, mas o conhecimento da gestão do que está acontecendo referente aos climas, né? Por isso que a gente está tentando levantar aqui os requisitos, depois que apresentar, que o Diogo vai fazer a apresentação, para poder a gente ver se está indo pelo caminho, pelo menos mais ou menos certo, entendeu? A ideia é essa, porque o foco nosso é a gestão do conhecimento envolvendo o clima para a educação, tá? Aí com certeza vai contribuir bastante, Misael, e todo mundo. Vamos lá, Diogo. Assim, referente à gestão de conhecimento, vamos assim, considerando que existe um aplicativo, que esse aplicativo ele tem uma base de questões
E essa base de questões, ela é, vamos dizer assim, populada, os dados são inseridos por professores, certo? Os professores eles adicionam questões, nessas questões eles já podem considerar a variável de tempo nessas questões, e o resultado na questão ele ser alterado ou ser relacionado com variável de tempo e relacionado com mudanças climáticas, né? Então o professor ele vai entrar, pode cadastrar questões, ele também pode cadastrar questões que, vamos dizer assim, naquela questão ele responda tem uma questão que se possa ser solucionada se verificando a questão da variável do tempo e o que vai refletir na questão, o que é que se muda no resultado da questão quando se considera a variável de tempo, para que seja mais perceptível para o aluno ele ver o que é que pode mudar na questão quando se tem variável de tempo envolvida. Também, então estou dando assim uma ideia do que seria, né? Mas eu vou reconectar aqui pelo computador para poder fazer a apresentação. Aí, turma, esse sistema e a disciplina gestão do conhecimento, a gente tem um problema muito grande quando falo de taça para taça, é o que está na cabeça de um para passar de forma explícita, no caso no texto, né, para que o outro possa ver. Aí, ou possa também de taça para taça por meio de comunicação, tá? Eu vou informar aqui a todos, como eu não estou usando uma conta Google institucional, eu estou usando o OBS Studio para poder gravar aqui essa reunião, para que a gente possa, quero que todos saibam, tá, que essa reunião a gente está sendo gravada, para poder armazenar os requisitos que a gente está buscando aqui o conhecimento. Professor Afonso, enquanto o Diogo está se preparando, que é da parte de química, o que é que o senhor tem a dizer assim referente a essas variáveis climáticas? O que é que o senhor acha que está acontecendo? Veja, se você vai introduzir variáveis climáticas e tudo mais, tem que ver como é a questão de composição do ar, qual é a interferência, porque é o seguinte, como nós temos o processo de respiração, tanto os seres vivos têm o mesmo processo, né, respiração, falamos aqui na parte aérea do processo, então você tem que ver a questão da composição de gases, qual a interação entre esses gases, né? E o que esses gases causam no ser vivo, né? Tem que ver isso aí, porque você pode ter diferentes composições por interferências climáticas internas do próprio meio ambiente, como a interferência do ser humano nesse clima, nesse microclima, nesse clima maior, nesse clima menor, como o Israel estava colocando aí. Eu tenho que ver quais são as variáveis que vai interferir, e eu estou querendo trabalhar isso em função do quê? Do ser vivo, né? Estabelecer como o principal usuário ser pessoas, plantas e animais, como é que há a interação desses diversos biomas, né? É a questão do meio ambiente, com a interferência dos vários atores desse meio ambiente no próprio ambiente. E os gases envolvidos nisso, tem que saber algumas características desse tipo quais são os processos que são mais eficientes, né, para a convivência entre as pessoas e entre os seres. Estou falando aí só entre as pessoas, mas estou falando entre os seres, né? Você tem que ver que são várias coisas que compõem esse ambiente. Tem que ter algumas coisas de alerta. Uma coisa que eu acho interessante, que a Misael colocou de forma coisa, que é a questão de ter os feedbacks, né? Se você vai colocar isso como algo educacional, é bom que existam possibilidades de feedbacks, né? Principalmente se você está trabalhando em relação professor-aluno e tudo mais, você deve ter o feedback de algumas coisas. Eu acho que a questão do feedback é importante. Constar informações e feedbacks, eu já, pelo que Diogo comentou aí, tem algumas questões de temporais aí que pode ter interferência. Tem que ver alguns requisitos para saber como é que isso vai ser posto. Por enquanto, eu tenho que comentar basicamente isso. Vamos ver como é que está aí
a ideia de trabalho que vai ser apresentada aí, para a gente poder fazer, tecer mais algum outro comentário. Bom dia aí a todos. Bom dia. Podemos começar, Diogo? Tá, né? Tá dando para ver aqui essa telinha desse aplicativo aqui? Tô vendo. Isso aqui vamos dizer assim, feito, pode ser no tablet ou no celular, certo? A ideia, aqui tem um botãozinho, né? Representando como se fosse um iPad, ou um tablet ou um celular, né? Então aqui no caso o professor ou o aluno, ele vai, informa um e-mail, né? De cadastro de uma senha e faz o login, né? Isso, se ele ainda não tem um cadastro, ele faz aqui cria uma conta, né? Vamos dizer assim, informando login e senha, coloca suas informações, dados, o ano letivo, que se for aluno, né? O ano letivo que ele está, se for professor, enfim, os dados, né? A escola que ele leciona, coisa do tipo. Então, quando ele faz o login inicialmente, então ele pode já pesquisar questões, ou então pode cadastrar questões. Vamos dizer assim. Se for, porque o professor também... Papai está terminando. Para terminar, eu vou dar atenção, né, para que ele possa trazer na sua certo, não é por sinal aparecer aqui na câmera. Foi dito, né, sobre como os gases eles interferem na respiração, no meio, enfim. Então, já tem questões sobre isso, legal, vou pegar isso aqui, essas questões e vou reaproveitar, vou trazer esse assunto também na minha disciplina. Quando eu for apresentar aqui para os alunos, vou apresentar essa questão e também pedir para eles responderem para perceber como eles captaram e como eles assimilaram esse conteúdo transmitido. Então ele pode cadastrar questões, né? Porque tem muitas questões, vamos dizer assim, no início do uso do aplicativo vai precisar ser cadastrado, né? As questões vão precisar serem cadastradas para poder ser utilizadas, né? Então na hora que fica aqui em cadastrar uma questão, se informa a disciplina, o assunto, também as variáveis de tempo, né? Referente à mudança climática, né? Então, se preenche aqui os dados, né? Os dados, eles preenchidos aqui através desse teclado, né? E nesse caso aqui, não sei se está dando para ler, mas essa questão aqui que foi criada, o exemplo dela é uma questão de física, né? Fala assim que o skyline é um esporte no qual o atleta deve se equilibrar e executar manobras estando sobre uma fita esticada. Para a prática do esporte, as duas extremidades da fita são fixadas de forma que ela fique a alguns metros do solo. Quando um atleta de massa corporal de 80 quilos está exatamente no meio dessa fita, essa se desloca verticalmente, formando um ângulo de 10 graus com a horizontal, como o esquematizado na figura. Aqui tem uma atleta e nessa fita aqui tem duas árvores. Sabe-se que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Né? Aqui tem o cosseno, né, que são os ângulos aqui, né, o cosseno e o seno, de 0,17. E depois diz que uma alteração no clima provocou uma chuva, que ao molhar o corpo, roupa e cabelo do atleta, elevou sua massa corporal em 200 gramas. Então, qual é a força que a fita exerce em cada uma das árvores por causa da presença da atleta? Então, além do peso aqui da massa corporal de 80 quilos, todo mundo sabe que, assim, né, se quando a pessoa está toda molhada, né, as roupas ficam molhadas, então vai aumentar um pouco aqui a massa, ela vai ficar mais pesada, a atleta, né? Para saber aqui depois que se salva a questão, né? Aqui ele cadastra aqui as alternativas, né? Adiciona as alternativas, adiciona imagens. Aqui tem dois botões, um é adicionar alternativa, que é para adicionar A, B, C. O outro é para adicionar uma imagem, que é essa imagem que já tem aqui. Quando salva a questão, aí se apresenta a questão como ela ficou, né? E aqui se pode finalizar o cadastro, então se pode criar, finalizar e criar sem variável de tempo. Quando se seleciona aqui, se finalizar e criar sem variável de tempo, então ele cria uma outra questão, já trazendo a questão que foi criada anteriormente, para que o professor ele altere o conteúdo para que a resposta ela seja levada em consideração, não seja levada em consideração a variável do tempo que ele colocou na questão anterior. Né? Aqui na questão anterior foi colocado que teve uma chuva que aumentou a massa em 200 gramas da atleta, que já não tem a massa que foi aumentada. Né? Então, quando o aluno responder, isso vai variar alguma coisa, vai variar na resposta, né? Na questão. Porque uma considerou o peso a mais causado pela chuva, por estar com o corpo molhado e cabelo, etc., e a outra não considerou. Então, aqui seria a questão já
sem considerar isso, né? Aí, no caso, quando o aluno for resolver essa questão, certo? Ele vai pesquisar a questão, vai começar a resolver essa questão. Ou um outro professor for usar essa questão como um exemplo, então vai ser possível na questão, através dessas opções, resolver com variável de tempo, porque com variável de tempo é porque essa questão aqui não tem variável de tempo, né? Foi a questão que foi criada sem variável de tempo. Então ele pode selecionar aqui, aí vai ter aqui a questão com variável de tempo. Então apareceu aqui que uma alteração no clima provocou uma chuva que, ao molhar o corpo, roupa e cabelo, elevou a massa em 200 gramas. Então já o aluno pode também resolver essa questão envolvendo a variável de tempo. Assim como também ele pode vir aqui resolver sem variável de tempo. Ao mesmo tempo que também é possível, isso assim, depois que a questão foi criada e alguém já está respondendo essa questão, né? Então nessa questão é possível se colocar comentários da questão, que são comentários que são feitos por alunos, e também comentários dos professores. Então os professores eles podem explicar, dizer, colocar informações referentes a essa questão, né? E aí no momento que ele adiciona um comentário, então é possível alguém curtir, um aluno curtir, outra pessoa curtir, comentar em cima escrever um comentário também, né? E assim, estou falando a parte assim da interação, né? Também quando o aluno ele coloca um comentário, né? Ele também vai dizer o que ele achou da questão, se achou fácil, se achou difícil, alguma coisa que ele tenha percebido da questão. E quando se vê os comentários, quando alguém lê os comentários, vai se identificar se aquela pessoa que está respondendo se é um professor ou não, né? No caso, vai ter aqui professor, aluno, vai ter assim uma identificação no perfil do usuário que está sendo mostrado assim como a data que foi feita aquela observação, o nome do usuário, a data, também se é um professor, para que quem está lendo aqueles comentários saiba, né, se é um professor ou um aluno, né, assim, tenha uma ideia dessa interação. Então, aqui foi a parte de como se cadastra a questão. Teve alguma dúvida referente a isso? Acharam fácil, acharam tranquilo cadastrar? Assim, eu queria perguntar aos professores Claudemir e Rosiberto, que eles são de tecnologias, o que é que estão achando aí, por exemplo, se teria alguma sugestão a melhorar? Alguma coisa a falar aí? Bem, eu tenho algumas considerações, agora eu queria ver o todo para poder falar. Então, vamos lá, aplicação. Então vamos mostrar aqui a parte de pesquisar a questão, né? Então, um aluno logou, ele está querendo resolver a questão, então o professor logado está querendo ver questões que outros professores criaram, né? Então ele vem aqui, faz o login, né? Faz o login, aí ele vai selecionar pesquisar a questão. Na hora que ele for pesquisar a questão, ele escolhe um filtro. Então ele pode escolher o filtro pelas questões que ele já não resolveu, questões que ele já acertou, questões que ele errou, questões com que já tenha comentário de professor ou que não tenha nenhum comentário. Também ele pode... a ideia também é que ele possa... Então vamos lá, né? Primeiro ele vai escolher a questão. Então na hora que abre aqui esse filtro, ele vem aqui disciplina. No caso ele pode escolher, por exemplo, física. E aí ele vai querer uma questão de dinâmica. A lei de Newton, né? Então ele escolheu aqui a lei de Newton. Então, ele escolheu a disciplina e o assunto. Física, lei de Newton, né? Na hora que ele clicar aqui em pesquisar, o aplicativo vai trazer as questões que são de física e lei de Newton. Também ele pode colocar aqui a dificuldade da questão, a questão considerada difícil, né? Anos, né? Uma questão de 1 ano, 2 anos, 3 anos, quer dizer, de qual ano essa questão? Quando essa questão foi criada, eu quero resolver as mais recentes, então para mim isso tanto faz se é nova ou não, né? E assim, ter as opções para trazer as questões que é interesse do aluno ou do professor. Então aqui tem uma questão de física, né? O lei de Newton. Então, um carro orientado de acordo com as figuras, né? Temos aqui um carro que está como se fosse com uma vela aqui um ventilador e aqui só o ventilador. Então, com o carro orientado de acordo com as figuras, na verdade isso aqui não é nem um carro, né? No caso isso aqui é só um ventilador apoiado no chão, né? E esse carro aqui ele está em cima, esse carro ele tem rodinhas e o ventilador empurrando essa vela aqui. Eu não sei se aí está dando para ver por causa do tamanho da tela. Então, com o carro orientado de acordo com as figuras, os estudantes ligaram as ventoinhas,
aguardar o fluxo de ar permanente e determinar os módulos das velocidades médias desse carro, de acordo com um determinado intervalo de tempo. Então, para a resolução da questão, considere que VB, né, esse carro B aqui, na verdade, esse ventilador B, ele representa uma ação provocada por uma mudança do clima que gerou um vendaval que provocou um fluxo de ar contra o sentido do carro. Então, quem anda de bicicleta sabe que quando se anda em direção ao vento, é bem mais fácil do que quando a pessoa está andando de bicicleta e tem um vento ao contrário. A pessoa sente mesmo assim vamos dizer assim, que atrapalha, né, vamos dizer assim, o efeito. Então, a respeito das intensidades das velocidades médias e do sentido de movimento do carro, os estudantes vão observar o quê? Então, o que é que eles têm que perceber? Que, no caso, se ele seleciona a questão para responder, né? Então, no caso, se a força do carro A for maior do que 0 e for também menor que a do B, o carro vai se mover para a direita. É só, assim, estou só dizendo, simulando como seria a resolução. Diogo, desculpa só te interromper uma coisinha. O professor Gastone, que chegou agora, é um professor de física. Professor Gastone, se o senhor quiser falar alguma coisa, comentar, a gente está fazendo aqui questões de física, uma simulação, aí o senhor fica à vontade, viu? É melhor, acho que talvez eu mostrar do início, né? Assim, né, a questão de variável de tempo, tudo, né? O professor Gastone, tudo bem? O senhor conseguiu ver a apresentação toda ou só chegou... Estava na metade já? Ele chegou agora há pouco. Aí, por isso que eu tô... Porque às vezes a pessoa chega e fica um pouco acalhado. Aí aqui, Gastone, sobre gestão de conhecimento, tá? Aí a gente está aqui apresentando as questões climáticas sobre física. Se o senhor puder falar alguma coisa, não sei como é que está seu microfone, fica à vontade também, viu? São questões que o aluno pode responder, ou, na verdade são professores, eles vão cadastrar questões e nessa questão colocar variável de tempo e também cadastrar questões vinculadas a essa, de forma que a questão possa ser resolvida, a resposta na questão se interfira se é ou não variável de tempo sendo consideradas. Então, nesse caso, eu mostrei aqui um exemplo, uma questão aqui no caso de física, né, que o aluno tirou aqui um filtro, selecionou física, dinâmica, lei de Newton, né, e chegou aqui essa questão, aí tem aqui, é como se fosse um laboratório, né, tem um vento aqui, um ventilador fixo, e aqui um carrinho com uma velazinha, e para saber se, vamos dizer assim, como é que esse carro vai se comportar, né? Então, no caso, seria, no caso, a força desse carro aqui, né? A força dele tem que ser maior do que 0 e menor do que essa aqui para poder ele se mover para a direita. Né? Na hora que responder, teria a questão. Aí, no caso, ele pode vir aqui e resolver sem variável de tempo. Aí vai se apresentar a questão que não está envolvendo variável de tempo, né? Que, na verdade, a questão foi feita com base nessa, que seria mostrando que com os carros orientados ligar as ventoinhas e aguardar o fluxo de ar que está totalmente determinados modos de velocidade média do carro A e B. Diogo, o microfone tá ruim aí. Acredito que esteja mudando isso aí. Alô? Agora melhorou. Pronto, é só isso. Ele vai poder resolver a questão envolvendo variável de tempo ou não, né? Aí só também ficou muito alto agora, Diogo. Fala um pouquinho mais distante. Agora tá melhor? Pronto, dá pra escutar agora. Pronto, aqui já seria uma outra questão, né? Só vou apresentar mais uma questão para poder, assim, talvez ficar a percepção ser melhor, né? Qual é a ideia, né? Então, em qualquer obra de construção civil é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes, por exemplo. A queda livre de um tijolo de massa de 2,5 kg, de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra um capacete pode durar de até 0,5
segundos, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja de 10 metros por segundo ao quadrado, que o efeito de resistência de ar seria desprezível em condições climáticas normais. Porém, um forte vento repentino criou um atrito que criou, vamos dizer assim, impulsionou, né, o tijolo, que elevou a aceleração gravitacional em 20%. Seria tipo o tijolo está caindo, né, com essa aceleração gravitacional, mas teve uma força de vento que impulsionou mais o trajeto, e de forma que ele quer saber a força impulsiva média gerada por esse impacto, que é equivalente ao peso do tijolo. Qual é a força impulsiva média gerada por esse impacto? Equivale a quantos tijolos iguais. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais. Aí, no caso, ele pode também resolver a questão sem considerar a variável de tempo. Aí vai aparecer a questão dizendo assim que o efeito do atrito pode ser considerado desprezível. E aí o aluno ele vai responder a questão sem considerar esse aumento provocado por alguma ação do tempo. Aumento, no caso, na aceleração, né, que iria mudar o resultado da questão. Pronto, assim, tem outras questões, eu acredito que já deve ter ficado mais ou menos claro, né? Tu lembra se ainda tem mais alguma funcionalidade que ficou faltando falar? O que tem aqui, por exemplo, tem outras disciplinas. Na verdade, acho que pronto, aqui no caso é porque isso aqui é um protótipo, então a gente só colocou 2 disciplinas, né? No caso aqui a gente sabe que já tem aqui a disciplina de ambiente e geografia com mudança climática, né? Aí aqui são questões de mudança climática que já existem para a geografia, né? Por exemplo, tem um texto associado. Aí um dos mecanismos que afetam a dinâmica natural da biosfera é a variação da temperatura por meio dos níveis atmosféricos de CO2 e vapor de água. Aí se é certo ou errado, né? Aí depois, outra questão, né? É um efeito natural que possibilita a vida humana na Terra. Parte da energia solar que chega ao planeta é refletida diretamente e volta ao espaço ao atingir o topo da atmosfera terrestre. E assim pergunta o processo descrito ser referente aqui, é o efeito estufa. E assim a pessoa vai respondendo. Nesse caso são questões de mudança climática mesmo, né? Assim, mas pode ser feito questões parecidas com essas e de forma a mostrar para o aluno outros assuntos referentes à mudança climática. E basicamente é isso, né? Na verdade, o aplicativo ainda não foi desenvolvido, esse é um protótipo, é uma versão navegacional que está sendo aqui apresentada, né? E só para mostrar também a questão que é possível se adicionar, vamos dizer assim, depois que quando começa a se resolver, se pode fazer comentários a respeito da questão, né? O aluno vai adicionar um comentário, o professor adiciona também, assim. Hoje, vamos dizer assim, a interação que tem, vamos dizer assim, professor, aluno, são mais os usuários fazendo comentários em cima das questões. Hoje a ideia que a gente tem é essa, mas agradecemos feedbacks, né, para que a gente possa estar enriquecendo mais o aplicativo para ficar... Aí, como seria o caso da gestão de conhecimento? É só, tipo, à medida que for muita questão, for se adicionando no aplicativo, como que pode ser facilitado, por exemplo, encontrar questões, ou, assim, manter esse conhecimento, assim, como que ideias de que possam, para a gente poder estar depois gestionando, depois que tiver, assim, vamos dizer, uma grande quantidade de questões, como que esse conhecimento pode ser passado de forma do professor para os alunos, e também os alunos oferecerem feedback
aos professores também, assim, dessa gestão do conhecimento, né? De tácito para explícito, de explícito para tácito. Dessa forma. Agradeço a atenção e agradeço os feedbacks também. Pessoal, a questão do tácito para o explícito, todo mundo está entendendo o que a gente está falando? Tem alguma dúvida? Ou a gente fala... Pode falar, Júnior. Bom dia a todos, pessoal. Parabéns pelo trabalho, tá? Primeiramente. Eu senti falta de... Porque o aplicativo, basicamente, ele só vai trabalhar com questões, né? Eu achava legal também que a gente pudesse cadastrar a aula, ou até mesmo se o professor fosse trabalhar com um aluno, etapa de uma pesquisa, pudesse realizar uma pesquisa, pudesse cadastrar no aplicativo, mostrando lá as variáveis, a população, fazer a interpretação gráfica. Porque no aplicativo que eu observei é só questões. Então, não sei se é possível fazer isso, tá? Eu achava legal. Obrigado mesmo, Júnior. Uma observação boa, eu não tinha pensado nisso não. Mas tem esse lado também interativo. A gente... valeu. Ramon? Opa. Olha, eu acho que a ideia de sugerir pesquisa é mais relevante, inclusive, para matemática, por exemplo, certo? Porque, se a ideia é fazer uma interdisciplinaridade com ciências, eu acho que um quesito só não tem como fazer isso de forma efetiva. Tá? Até porque os quesitos de matemática, de física, são coisas muito momentâneas, certo? Só, tipo, estudar aquele momento ali, certo? Enquanto mudança climática é um processo longo, certo? Não um processo instantâneo, certo? Então, eu acho que sugerir pesquisa ou atividades que envolvam estatística, por exemplo, para matemática, eu acho que é mais efetivo do que está incentivando a resolver quesito, certo? Porque, por exemplo, mostrou ali o negócio da chuva, quanto ao quesito de física, certo? Não, falar da chuva não é necessariamente falar sobre mudanças climáticas, certo? Dizer choveu não é necessariamente abordar esse assunto, certo? Então, eu acho que o problema é justamente esse, certo? Porque, tipo, quesitos de matemática, quesitos de física, eles tratam muito o momento, o instante, certo? O que está acontecendo nesse instante, certo? Enquanto mudanças climáticas é um processo bem mais longo, certo? Então é isso, eu acho que adicionar um aplicativo, videoaulas, animações, eu sei que se dá um trabalho arretado, é mais fácil falar do que fazer, né? Mas bom. Mas principalmente inserir a ideia de pesquisa, sabe? Eu acho que o melhor jeito do professor de matemática, do professor de física, do professor de exatas, trabalha com esse assunto, é por meio de uma pesquisa, por meio de observação, alguma coisa do tipo relacionado a matemática, física ou química, tá? Ou então experimento de laboratório para química e por aí vai. Tá? Então, eu acho que para a área de exatas, trabalhar quesitos é pouco eficiente, é pouco efetivo. Tá? Então é isso. Beleza, professor. A gente agradece o feedback. É só essa apresentação, por exemplo, que a gente usou como exemplo físico, a gente não é professor, né? Então a gente só mostrou que é possível se cadastrar uma questão e essa questão também se cadastrar uma outra questão que a pessoa é livre para colocar a forma que vai apresentar a questão e também os resultados e vincular uma outra questão que não vai usar variáveis de tempo para interferir no resultado, né? Então, assim, foi só um exemplo. Não, aqui o professor pode cadastrar e colocar que teve uma chuva e mudou isso vai mudar no resultado da questão. Mas, assim, isso foi só um exemplo. Que é possível de se cadastrar questões que envolvam, de alguma forma, variável de tempo, algum tipo de mudança climática, e depois se cadastrar uma questão parecida, ou então reutilizar, apresentar questões que não envolvam para tentar trazer alguma percepção para o aluno, assim como também, como eu mostrei, também tem questões que eram direcionadas à variável, vamos dizer assim, a mudança climática, né, geografia. Mas assim, o senhor não acha que isso se aplica a exata? Tudo bem, a gente não tem nem como discordar do senhor, porque o senhor com certeza sabe muito mais do que a gente, né, a gente é só, assim, eu não sei em que poderia ser utilizado você expressivamente.
Mas é só a ideia de se criar questões que possam trazer esse assunto de mudança climática. A ideia seria isso mesmo. E também criar questões Deixa só É. Deixa eu só corrigir minha fala para não ter nenhum, não ter nenhuma má interpretação de nada do tipo, não. O que vocês estão falando é importante, sim, certo? Acrescenta a aula, sim, acrescenta a disciplina. Mas, bom, eu acho que esses exemplos que eu dei seriam mais efetivos, certo? Mas, bom, claro que isso aí também ajuda um bocado, então isso aí também é importante. E, bom, eu entendo a ideia da coparticipação, né? Da ideia que outros professores também vão lá e ajudem e alimentem, né, a plataforma e façam ela ficar mais rica. Claro que daí vai brotar questões mais amplas no sentido da interdisciplinaridade, né? Que consiga realmente abordar conhecimentos de ciências mais profundamente e que exigem matemática. Mas é porque é difícil, mano, né? É difícil pra caramba, mano, pensar aqui em alguma coisa que une essas duas coisas, eu acho muito difícil, justamente por causa disso que eu falei, certo? Normalmente o que existe de matemática, o que existe de química, o que existe de física, são coisas muito pontuais, são análises de um instante, certo? Enquanto mudanças climáticas é um assunto de análise mais ampla, né? Que precisa de mais tempo de observação, entendeu? É bom, claro que questões também como é que é o nome? Enriquecem, né, o debate, enriquecem a ideia da interdisciplinaridade, sabe? É mais sugestão, sabe? Tipo, se possível for, não parem por aí, certo? Façam sugestões também de pesquisa, porque inclusive eu acho que seja mais fácil, certo? Eu acho mais fácil o professor participar no intuito de sugerir pesquisas, sugerir atividades coletivas na sala de aula do que sugerir quesitos, sabe? Claro, os quesitos que apresentaram também vão influenciar, certo? Mas eu acho que dava para ser mais efetivo se puxasse para o campo do professor também poder, além de quesitos, ele inserir pesquisas, propostas de pesquisa, sabe? A proposta de análise estatística de dados da comunidade dos meninos, aferir temperatura em ambientes diferentes, certo? Esse tipo de coisa, certo? Eu acho proposta de pesquisa laboratoriais também, sabe? Então, eu acho que se além de quesitos também pudesse haver esse campo para o professor poder dessas sugestões, eu acho que enriqueceu um bocado aí o aplicativo. Eu gostaria de perguntar. Pode falar, João. Então, Nito, foi exatamente o que Ramon falou aí que eu estava pensando, né? Como no ensino médio já está lá na matriz curricular em matemática, em estatística, a gente fazer etapas de uma pesquisa, aí seria bem legal, porque aí a gente ia jogar uma pesquisa para os alunos, aí os alunos iam realizar uma pesquisa, ia mostrar o planejamento, seleção de amostra, ia fazer análise crítica, mostrar o resultado. Aí, se isso aí estivesse disponível no aplicativo para a gente lançar essa pesquisa, aí seria bem legal. Olhando para a matemática, tá? Física, química. Obrigadão mesmo. Você poder estudo de ângulos para construir uma estufa, esse tipo de coisa, certo? Tipo, seria matemática aplicada como engenharia mesmo, certo? Fazer o menino montar uma ordem inteligente, qualquer coisa tipo, envolvendo os conteúdos de matemática, certo? Eu acho que esse é o melhor jeito de você fazer uma interdisciplinaridade entre um conteúdo de exatas e o conteúdo do meio ambiente, certo? Proposta de engenharia para resolver problemas ambientais e por aí vai. Agora, na minha visão, agora eu pedi uma opinião agora dos nossos dois colegas técnicos aí que estão aí, professores técnicos, Rosiberto e Claudemir. O que é que vocês acham, como é que está e em que pode melhorar na visão de vocês? Bom, deixa eu aquecer aqui alguns comentários. Primeira coisa que eu gostaria de saber é o seguinte: a aplicação ela vai ser só móvel ou vai ter alguma aplicação web? Diogo, A nossa ideia é um aplicativo para
dispositivo portátil, né? Até porque Certo. hoje até o acesso a computador tem sido cada vez menor. O acesso à internet, pela facilidade da portabilidade, de estar em qualquer local, na fila de banco, então esperando alguma coisa, ou utilizando um tablet, é muito mais, assim, hoje o uso de internet pelo dispositivo móvel é muito maior do que pelos computadores em si, né? Então a ideia de ser um aplicativo é porque se ser um site, por exemplo, de questões, já tem alguns sites de questões, né, que não tão focados assim em mudança climática, né? Mas tem a ideia de um aplicativo é porque talvez, vamos dizer assim, o uso fosse maior pelos alunos, até porque hoje é muito difícil uma pessoa que não tem um celular que acesse e possa acessar um aplicativo, né? A ideia seria mais de aplicativo, mas essa ideia também de ter uma plataforma web também não foi descartada no sentido de, sei lá, facilitar o cadastro ser mais fácil se for utilizando um site que possa cadastrar a questão por lá, mas quando for resolver pelo aplicativo, por exemplo. Ok, a pergunta é mais direcionada para poder eu direcionar aqui alguns requisitos, no caso aí que vocês estão desenvolvendo. A outra pergunta... Se puder, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho, rapidinho mesmo. Eu queria saber se o aplicativo ele roda nos tablets da prefeitura. Mas os tablets da prefeitura não são tablets, não, são computadores, são netbooks. Aí Sim, para você rodar qualquer aplicativo, você precisaria de um emulador. Tem que instalar um emulador para poder rodar ele. Mas é possível. Ok. Obrigado. Eu respondi aí pelo pessoal, me perdoem aí, né, a resposta. É só aí mesmo. A outra pergunta é o seguinte: qual é o público-alvo de vocês, né? Vocês estão falando aí de alunos, mas qual é o nível? Ou vocês não têm essa segmentação? No caso, são ensino médio e fundamental, né? Assim, o nosso, assim, o público que a gente vê nas escolas, vamos dizer assim, não teria como fosse faculdade, nem, vamos dizer assim, ginásio, né? Porque eu já estou até desatualizado em termos de como está os níveis hoje, né? Fundamental 1 e 2, essas coisas. Mas seria isso, seria alunos na escola, né? No caso, a educação básica geral mesmo. Fundamental 1, 2, ensino médio e técnico também. Educação básica geral. Porque essas informações, essas perguntas que eu estou fazendo a vocês, elas são importantes para direcionar como é que vocês vão criar, por exemplo, a interface. Né? Porque se você tem vários níveis, então você tem que ter algo que seja fácil de qualquer pessoa usar e aprender a usar, sem precisar que vocês, né, dê até um treinamento. Então bota para usar e o aluno chega lá e consegue utilizar o aplicativo de vocês. Então, por isso que eu estou perguntando esse nível, porque daqui a pouco eu vou falar algumas coisinhas a respeito disso. Uma coisa que eu percebi aí da aplicação, e ele é exclusivamente para resolver questões. Né? O trabalho de vocês foca a questão de gestão do conhecimento. E aí, quando você fala em gestão do conhecimento, você tem aí os dados, que é o que vocês vão estar, os professores estarão cadastrando no aplicativo. Né? Dentro de um determinado contexto, os alunos vão estar lá respondendo essas questões, e isso vai gerar, dentro de um determinado contexto, vai gerar uma informação. Né? E os alunos, quando aplicam a teoria que viu lá com o professor e vai responder as questões, isso vai gerar o conhecimento. Tá? Até aí é o básico que a gente tem. Quando vocês falam em gestão de conhecimento, qual é o objetivo de gestão de conhecimento? É você pegar os dados, centralizar isso em algum lugar, para que isso esteja disponível para que outros consigam acessar. A sensação que passa aí quando vocês apresentaram aí o aplicativo é que ele vai ser exclusivamente só para responder questões. Então, não necessariamente vocês conseguem fazer uma gerência de conhecimento, porque isso não vai estar disponível. Tá? Então, assim, talvez seria mais interessante vocês, além da que já tem, vocês incluírem aí uma outra tela, onde qualquer pessoa, e aí independente se é um professor ou se é um aluno, ele consiga acessar essas informações sem precisar ter que responder questões. Porque muitas vezes, por exemplo, tem lá o professor Misael que colocou as questões e o aluno dele foi lá responder. Mas de repente tem um aluno meu que quer somente ter a informação do conceito que foi trabalhado lá com o professor Misael. Ele não quer responder a questão.
né? Então, essa informação ela tem que estar disponível. Então, seria interessante vocês terem aí uma outra tela, tudo que está sendo respondido, tudo que está sendo ali contextualizado, está disponível, certo? E aí, como vocês falaram que é uma aplicação móvel, aí a gente tem que ter alguns cuidados. O primeiro dele é o seguinte: pelo que eu observei, se você tiver que entrar, se você quiser fazer uma pesquisa de questões, você tem que fazer um login, certo? Não vai cadastrar, nem vai responder nada, mas você vai pesquisar, você tem que fazer um login. Então, evitar isso, tá? Por quê? A gente está trabalhando com dispositivo com restrição de recurso. Então, esse negócio de login, isso é leitura que você vai ter que fazer na base. Aí eu não sei se vocês vão trabalhar com uma base de dados local ou se vai trabalhar com uma base de dados remota. E isso vai fazer toda a diferença na aplicação de vocês, certo? Toda a diferença, porque se vocês estiverem armazenando isso no próprio telefone, na base local, dependendo como essa base ela cresça, o dispositivo, muito provavelmente, em pouco tempo, não vai suportar. Então, vocês têm que pensar nesse detalhe. Joga isso, essa base online, e aí vocês têm, por exemplo, o Firebase, né, que é do Google, aí, tem um bocado de serviços lá, e vocês podem criar uma aplicação magrinha, e aí qualquer dispositivo, do mais simples ao mais robusto, ele vai conseguir, né, executar com folga a aplicação de vocês, e só na hora que precisar ele vai lá, faz uma chamada, né, faz uma requisição e traz o conteúdo, certo? Então isso vai impactar diretamente na questão de desempenho, consequentemente na aceitação da ferramenta de vocês. Porque se vocês pretendem, de repente, popularizar isso para ser utilizado nas escolas como ferramenta, se você não tiver uma aceitação, isso não vai para frente. Pode ser, assim, um trabalho excelente, né, fantástico, mas se não tiver aceitação de público, uma coisa não anda. E aí uma das coisas que mais impacta quando a gente está desenvolvendo para móvel é justamente a questão do desempenho. Então, pensar aí nessa questão de como vocês vão armazenar, porque tem imagens que vocês estão armazenando, isso ocupa espaço, né? Tem a sugestão aí dos colegas, falar de vídeos, né? Então, é espaço que vai estar sendo consumido. Se botar isso para dentro do telefone, isso vai inviabilizar muito rápido a utilização da ferramenta de vocês. Então, fica aí como um adendo aí para vocês terem esse cuidado. E aí a questão do login que eu falei já serve para essa telinha que vai estar as informações disponíveis. Então o usuário não precisa fazer um login para poder consultar as informações que tem lá. Então, deixar a questão do login só para quando for cadastrar e quando for responder as questões. Fora isso, tem uma telinha lá que a pessoa acessou o seu aplicativo, já tem lá todas as informações disponíveis sem precisar fazer login. Outra coisa é a questão dos comentários, né? Pelo que deu a entender também, os comentários só são visualizados quando você vai lá responder. Talvez uma outra área para você ter os comentários para escutar, né? Porque isso gera conhecimento. Os comentários, eles vão ser... Quando tem a questão lá, a pessoa pode já ver os comentários da questão sem responder. Não precisa obrigatoriamente responder para ver o comentário. Certo, mas a pessoa precisa fazer o login para chegar lá no questionário, certo? Mas o login ele pode ficar logado automático. Por exemplo, tem muitos aplicativos que já ficam logados direto no meu telefone. Não, Depende do... Qualquer um fica no sentido de você fazer o login e você não fechar a aplicação, né? Você somente deveria para segundo plano. Mas isso aí é um risco, tá? Porque ele está em segundo plano, está comendo processamento do dispositivo. Então, são questões mais técnicas. Tá? Eu vou mostrar aqui na questão mais técnica, porque isso faz diferença. O que a gente faz no dia a dia, né? A gente acessa lá o WhatsApp e a gente fecha o WhatsApp, a gente deixa de segundo plano. Ele está em segundo plano, mas está lá o processo na memória, dependendo do dispositivo. Dependendo do dispositivo, vai ter tanta coisa ali processando em segundo plano que em algum momento vai dar umas travadas, vai crashar o aplicativo. Então pode não ser nem um problema da sua aplicação, mas do telefone que não está suportando. E aí ele vai crashar e ele vai precisar reiniciar, né? Vai ser associado esse problema ao teu aplicativo, quando na verdade nem é. Né? É o dispositivo que não está mais suportando ali o processamento, certo? Então assim, isso é mais umas questões técnicas para vocês terem cuidado, né? Outra coisa, porque a questão de usabilidade é que a gente, assim, tá focando mais agora na usabilidade, na questão de como que se usa, como se pode melhorar o aplicativo em termos
gestão de conhecimento, como se, assim, nesse sentido, porque se a gente for ver o funcionamento de um aplicativo, como é que vai ser, o WhatsApp funciona como até celular, funciona, todo mundo usa e quase ninguém tem tanto problema assim, né? Vamos dizer assim, claro que a gente vai, quando a gente construir, a gente vai estudar bem direitinho, tecnicamente mesmo, para saber exatamente, mas eu até já fiz um protótipo de um aplicativo usando justamente Firebase, por exemplo, na disciplina de programação aplicada, certo? Mas vamos dizer assim, que quando a gente realmente for botar a mão na massa, aí o senhor vai ser uma das primeiras pessoas que a gente vai consultar para todos esses cuidados. Mas É isso aí. Ainda tem o professor Vladimir também, viu? Vladimir está envolvido com usabilidade, tá? Quando a gente for usabilidade, a gente vai fazer tipo um WhatsApp. Todo mundo vai funcionar em tudo quanto é telefone filé. Todo mundo vai gostar, certo? Assim, em termos de ficar pesado, etc. Mas daqui para lá tem um chão para a gente... Em relação assim, à interface como um todo, eu achei bem simples, né, bem intuitiva. Isso facilita muito na hora de usar, de aprender. Né, porque uma coisa é usar e outra coisa é aprender. Tá? A facilidade de você acessar as informações, as opções que você precisa, né? Você está procurando lá, ver como é que cadastra, entrar na tela de cadastro. Então, a usabilidade vai estar focada nesse sentido, né? Você chegar onde você quer de forma rápida e fácil. Né? E outra coisa é o aprendizado da aplicação, né? Como é que você consegue aprender o que é que tal botão faz. Então, tudo isso aí está envolvido no processo. Eu achei bem simples aí a interface que vocês criaram, né? E está no caminho certo, né? Quanto mais simples, melhor. Se você tiver que explicar a interface para o usuário, pode ter certeza, não está prestando. Certo? Então, sigam a partir desse critério. Se tiver que explicar a interface para o usuário, não está prestando o que você fez. Você tem que refazer, repensar a sua interface para que não precise explicar. Ou se tiver que explicar, o mínimo possível. Tá? Isso é um princípio elementar que a gente tem aí. Então, no modo geral, eu achei bem interessante. Tem essas questões aí que eu deixei para vocês, mas aí é sugestões, tá? Para vocês pensarem aí se vale a pena ou não. Assim, o trabalho está bem interessante, né? Isso aí dá pano para muita manga, né? Parabéns aí aos envolvidos. Obrigado, professor Rosiberto. Claudemir, agora é contigo. A ideia é a gente ter um aplicativo, assim, eu expliquei para poder meio que agilizar, né? Mas a intenção é que a pessoa clicou ali em pesquisar, clicou ali, por exemplo, se ele clicar só em filtrar, já vai trazer questão, né? Só que ele não vai considerar muito nenhum, vai pegar questões e trazer, né? A ideia é que fique realmente intuitivo, né? A pessoa clica ali, selecione, eu quero de física, aí traz tudo de física, mas eu quero de física do assunto tal, aí a ideia é que seja intuitivo, né? Foi criado esse filtro pensando nisso, nessa forma de uso. Rapaz, posso fazer mais uma pergunta para o aplicativo? À vontade. Que eu estava querendo saber o seguinte, cada quesito, né, o pessoal pode comentar e tal, né? E a ideia é que também o pessoal possa abastecer o aplicativo com novos quesitos, né? Tem esquema de like nos comentários? Ou então dar like no quesito, alguma coisa do tipo? Tem, sim, tem. Pronto. Eu pergunto porque de vez em quando, sei lá, o professor ele pode botar um quesito, mas ele não tá adequado para aquela turma. Tá entendendo? Porque, pelo que eu separei, pelo que eu entendi, o aplicativo também separa, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Aí de repente o professor, por engano, pode postar um quesito que na verdade é de segundo ano no primeiro. Eu não sei como é que vocês fazem essa gerência. Tem uma questão lá que é ano também, né? Assim, quando o professor cadastra, ele pode, na hora que ele cadastra, dizer a disciplina e dizer também que perguntar. Dizer também qual ano que aquela disciplina vai ser, né? Assim. Colocar o meu pensamento era, e se ele cadastrar errado? Tá entendendo? Aí eu pensei em algum mecanismo do tipo, algum outro professor poder dizer, não, esse quesito não era para estar aqui, tá entendendo? Ou vocês fazem essa gerência, não sei como funciona essa gerência de entrada dos dados. Isso, vai ser mais uma coisa, assim, a gente colocou o básico, colocou só disciplina, assunto, e colocou também disciplina, assunto, a variável de tempo, né, que ele quer envolver, e também quando está cadastrando, a ideia é que se coloque também a que ano é aplicado, né,
assunto, mas assim, a gente sabe que o Newton, fundamental, tal, a gente sabe que esse assunto já é trazido em determinado ano, mas esse ano hoje ele é apresentado quando se faz uma pesquisa do que pode selecionar o ano, né? O ano letivo, quando faz pesquisa, mas eu acredito que então não é suficiente o assunto em si, né? Porque o ideal é que se coloca no cadastro. A gente vai colocar isso aqui como sugestão que selecione no cadastro também o ano aqui essa questão deve ser indicada, né? No caso, o ano letivo. Pronto, eu queria saber se vocês tinham algum acompanhamento dos quesitos que entram, ou se fica a cargo do pessoal alimentar, sabe? Se ele só ficasse a cargo do pessoal, eu tava pensando em, sei lá, o professor que vai abastecer, ele comete algum erro de cadastro. Isso é a base do professor, né? O professor vai indicar o ano daquela disciplina, o assunto daquela disciplina. Agora, se ele cometer algum tipo de erro, um outro professor ele pode fazer um comentário naquela questão e dizer, olha, ou então avisar o colega de alguma forma, assim, ou comentar, olha, essa questão é dedicada para tal ano, não seria, essa questão não é de lei de Newton, essa questão é de outro assunto, e comentar, né? E o professor pode ir depois corrigir. Assim, né? Foi por isso que eu pensei no dislike, no caso, né? Eu acabo de dar dislike, fazer um comentário, aí você já fica notificado. Pode dar um like na questão em si, né, as pessoas, porque como é que a gente vai, por exemplo, sugerir uma questão, quando a gente vê que um perfil, um aluno, ele faz muita questão de física e lei de Newton, aí a ideia é que o aplicativo, com base no like, das questões de lei de Newton, depois aquele carinha quando logar, a gente possa sugerir para ele, foram cadastradas novas questões de lei de Newton, deseja responder, e aí ele vai, legal, porque com base também quais as questões que foram mais resolvidas. Porque tem uma questão lá que foi resolvida há 1000 vezes. Essa questão tem um indício que é uma questão talvez interessante. Também a pessoa dá um like na questão. Uma questão que foi muito curtida, também essa questão é uma candidata para ser sugerida, para que o aluno possa estar respondendo. Então a ideia é que por isso que tem também essa ideia de existir um cadastro, da pessoa fazer um login antes de responder, porque o sistema, ele se alimentando, vamos dizer assim, tendo o perfil do usuário, aquele usuário ele tem tendência a estar respondendo esse tipo de questão, ele gosta desse tipo de questão. Então o sistema pode sugerir questões para esse usuário, e de forma a esse usuário ter mais, vamos dizer assim, intenção de uso por esse sistema, por esse aplicativo. Porque se já existem outros aplicativos que trazem resolução de questão, por que ele usa o nosso? Então o nosso tem que ter um diferencial. Ele teria, por exemplo, essa questão de ter um perfil que possa, com base do uso do aluno, ele possa estar sugerindo umas questões, assim também como no perfil do professor. O professor, ele tem um determinado perfil, cadastra determinadas questões, então, quando outro professor for lá e cadastra questões daquele mesmo assunto, daquele mesmo perfil, o sistema mostra para ele, olha, novas questões foram cadastradas desse assunto aqui que você tem interesse. Deseja ver. Falar contigo. Você quer falar? Ô Diogo, eu sei que essa questão de gerenciamento é uma questão complicada, principalmente porque, exemplo, você está colocando, o programa vai estar lá numa base de dados, até onde eu tenho entendido até agora, o programa vai estar numa base de dados na web, né? A sugestão que o Ramon está colocando é na possibilidade de um cadastro de ser colocado em nível diferenciado aí. Como é que se daria essa questão da mudança? Eu não sei se era possível fazer uma randomização aí, onde depois de uma leitura das sugestões feitas nos comentários, isso você poder ter uma reclassificação automática, né? Uma reclassificação automática aí, que eu acho que não é uma coisa tão simples de ser feita. A outra coisa mais simples, mas que requer um certo tempo, é o desenvolvedor, por ter acesso a uma série de outras coisas, ele fazer, de repente, uma reclassificação. Só que ele teria que demandar um tempo muito absurdo para ele gerenciar isso. Então, se fosse possível fazer um gerenciamento mais ou menos automático, dependendo das sugestões dadas, né? O Ramon cadastrou aí uma questão que ele colocou, que era ensino primeiro ano, um exemplo aí, só um exemplo. E aí as sugestões, uma forma, os comentários dados lá, isso é mais adequado para tal série, é adequado para isso aí,
uma leitura disso aí, uma reclassificação automática. Né? Claudemir, não, antes de você sair da sala, Claudemir, faça o seu comentário. Eu quero escutar a sua voz. Claudemir, eu também. Tô esperando tu aqui, rapaz. Vamos lá. Fazer a pressão. Eu também estou esperando, viu, Claudemir? Exato. Todo mundo tá esperando você falar. Vai sair de fininho, não. Ele saiu, ó. Poxa. Fuga. Vou pegar ele depois, perguntar ele. Aí lá por e-mail, por mensagem mesmo. Turma, pessoal, eu acho que... Eu não vi o comentário Gastando também. E cadê Gastone? Gastone saiu. Saiu também. Olha, esses meus colegas são todos cabeças. São todos as autarquias. Eu chamei ele várias vezes, viu? Que ele estava também em reunião, por isso que ele entrou e saiu. Ó, turma... Eu pego abandonar o barco, viu, pessoal? Tá certo. Eu dou... Quando for de uma hora... Tá em aula já. Quem faz eu, né? Pessoal, eu agradeço, tá? Diogo, mais alguma coisa a acrescentar, Diogo? Pra gente encerrar aqui os colegas. Não, é só assim que, referente ao que o professor Afonso comentou, primeiro essa questão de gerenciamento de dados, né? A ideia é que nosso aplicativo ele possa oferecer a possibilidade do aluno salvar ou não, offline, as questões do interesse dele. Claro que a base de dados toda, ele, assim, né, não é interessante tanto ele salvar, mas ele pode salvar, por exemplo, filtros de questões, ele pegar e salvar, por exemplo, todas as questões de física de lei de Newton. Ele tem lá a opção salvar perfil e a opção de quer manter esse perfil offline, quer manter esse filtro offline, então ele vai e traz essas questões para o celular dele, então ele sempre pode estar resolvendo esse tipo de questão offline, porque muitas vezes ele pode estar sem acesso à internet, né? Então fica meio que a critério do usuário estar salvando quais questões que ele quer que mantenha dentro do repositório. Ou então se ele quer sempre consultar essas questões de forma remota, né? Isso já é oferecido em aplicativo de questão para celular, já existem alguns aplicativos de questões para resolução de questões de celular e eles funcionam também dessa forma. Quanto à questão assim, de um perfil, do sistema estar sempre pensando em como que vai ser, vamos dizer assim, como sugerir essas questões, a ideia é que a gente tenha realmente algum tipo de algoritmo que possa estar tendo regras para trazer questões para o usuário. Então, vou trazer questão para o usuário. Qual é o primeiro critério? As questões dos assuntos que ele tem mais resolvido questões ultimamente. Então, se ultimamente de 10 questões que ele resolveu, 8 foi de lei de Newton, então vou trazer aqui as questões para ele de lei de Newton. Assim, tem esse tipo de inteligência, vamos dizer assim, um programa que ele, de acordo com o acesso às questões que aquele usuário está tendo, ele está lá sugerindo, como por exemplo o Netflix. O Netflix a pessoa vai usando, assistindo série policial, daqui a pouco ele está mostrando para você, nova série policial vai ser disponibilizada tanto, assista tal série também. Estou dando só um exemplo, né? Que a ideia é que o aplicativo, mas por que isso? Para que com o tempo ele não caia no desuso, não seja só mais um aplicativo de questão, seja um aplicativo que ele se mantenha, vamos dizer assim, ao longo do tempo, seja mais interessante. Ok, pessoal, ia falar sobre o Netflix, mas o Diogo já acabou de falar. Eu acredito que por hoje, né, e agradeço muito mesmo a atenção de todos vocês, tá? Vocês não sabem o quanto eu estou feliz de revê-los. Essa situação que a gente está vivendo aí na pandemia, né? Foi visto aí professor de Igaraçu, professor da Macaxeira, Gastone fugiu, mas não tem bronca não com o Afonso. Depois a gente fala com ele pessoalmente. Aí eu agradeço muito mesmo toda a atenção que vocês têm me ajudado aí, tá? Misael também, Ramon, Júnior. A gente ainda vai se ver bastante. Tudo indica que estou indo lá para Igaraçu ano que vem, se Deus permitir, mas vamos ver, né? É isso aí, pessoal. Já vou divulgar, viu, Leiton? Oi? Eu já vou divulgar que você vai para lá, próximo ano. Já, o teu edital aí tá na agulha aí para sair, né? Mas vamos ver. Então, turma, prazer enorme mesmo revê-los, tá? Você não sabe o quanto estou feliz. Gostaria de vê-los pessoalmente novamente. Mas aí a gente vai se ver online. Tá joia? Ok, nego. À disposição aí, viu, nego? Frisando. Obrigado, turma. Eu que agradeço. Muito obrigado aí. Um abraço. Desculpa se eu falei demais e obrigado aí por todos os feedbacks que estão sendo anotados. Agradeço a todos a participação.
Tchau, pessoal. Beleza. Valeu. Boa tarde pra vocês.